Bom, tô com o Renan Oliveira. O Renan Oliveira, ele é da Pedu, é do Pedu. Não tem gênero. Bora, do Pedu, é da Pedu. Antiga Personal Educa. E ele vai explicar um pouco quem é o Renan. Quero que você explique, Renan, um pouco sobre o Pedu também. Legal. E na sequência a gente vai falar um pouquinho dessa visão de empreendedor, empresário, que te incomoda um pouco, né? Esses rótulos aí do empreendedor, vamos chamar de tradicional, né? Que a gente quer poder seguir a sua caminhada como empreendedor, com valores um pouco mais próximos do que você acredita, né? A gente vai falar um pouco disso também, de muito mais. Então, começa falando um pouco sobre o Renan, sobre a tua trajetória. Você é biólogo também, né? Mas mais que isso, tua trajetória e como que você montou e por que você montou a Pedu. Tá. Bom, primeiramente, boa noite, agradeço pelo convite. Como já estava te dizendo, não é o ambiente mais confortável para mim falar um pouco sobre negócios e empresas e tal, mas eu acho que tem tudo a ver também essa conversa. Uhum. Cara, tenho 29 anos, eu sou biólogo, sou do interiorzão de São Paulo, assim, cidade muito pequena, Tupã, região de Marília, Bauru, aquela região ali. E, enfim, eu mais ou menos ali para o segundo ano do ensino médio, escola pública, meu pai sempre trabalhando na área da saúde, ele é auxiliar de enfermagem, então tinha essa conexão com a área da saúde, eu decidi prestar biologia, né? Mas sofri um bocado para passar em biologia também, então foram tipo uns 3 anos estudando para tentar passar, para conseguir passar na universidade, né? Fiz a Unesp, Universidade Estadual Paulista aqui no estado de São Paulo, né? Você fez aonde? Aqui no Ibilce. Aqui em Rio Preto mesmo? Rio Preto, Aí me formei aqui, fiz biologia, fiz mestrado em genética, dentro da área da saúde. Trabalhei com uma doença que ela comete principalmente a população negra, que é a anemia falciforme, e tive uma conexão bem forte aí com questões sociais, com questão da divulgação do conhecimento científico, principalmente. E foi mais ou menos aí nesse caminho, né, nesse processo de uma construção de uma identidade, naquele momento de um divulgador científico, eu me vi atuando dentro do contexto da educação, num processo de criação de redes, no processo, naquele momento, com ferramentas tecnológicas, porque eu precisava aproximar pessoas que estavam distantes, né, para eu criar essa rede e comunicar isso para o meu paciente. E foi aí nesse turbilhão de coisas acontecendo que surge também o Pedu, assim, né? Então, naquele momento, ele surge como um cursinho pré-vestibular online, 2014, 2015. Então, a gente começou a construir uma plataforma online de videoaulas, em que o aluno ele poderia fazer ali o cardápio de aula deles. Então, a gente teria ali um menu de aulas e ele escolhe porque ele podia ter... A gente acreditava, né, naquele momento, acredito até hoje, que o aluno pode ter um pouco mais de autonomia, que ele não precisa ter só um modelo fechado e quadrado de currículo, que ele, né, pudesse se desenvolver de uma forma mais autônoma. Só que a gente foi vendo que, eu principalmente fui sentindo que era um processo muito distante naquilo que eu acreditava como atuação mesmo na minha vida, que seria um processo de desenvolvimento humano, assim. Eu me senti um pouco distante do aluno naquele processo. E aí que as coisas mudaram um pouco e o Pedu ganhou um rumo que ele é hoje, assim. Mas bem resumidamente beleza. isso. Assim. Ótimo. E o Pedu, o que ele né, eu conheço um pouco, muito pouco, mas explica assim, a diferença de um cursinho tradicional, né? O que ele tem de diferente a partir do momento que você transformou ele desse projeto praticamente online, né, que você trouxe mais proximidade com o aluno, o que aconteceu, o que acontece hoje em dia, como é que funciona no dia a dia, se eu quero me inscrever, o que eu preciso entender do Pedu? Tá, perfeito. Assim, é sempre muito difícil, assim, quando a gente tem um projeto que ele é uma alternativa à proposta hegemônica, né? A gente tem sempre muita dificuldade de explicar com poucas palavras, resumidamente, o que o projeto é. Mas, assim, em termos de referenciais, né, todo mundo tem um referencial, sim. É um cursinho pré-vestibular, tá. Mas a gente, inclusive, prefere chamar de um cursinho pré-universitário. Legal. Porque pré-vestibular eu estou dando um foco para a prova, Pro vestibular, sim. né, para o vestibular.
e para a gente quer dar um foco para o aluno, né, que é um processo de uma formação universitária. Então o aluno vai entrar numa universidade, ele vai entrar num processo formativo, né, de um ensino superior, então a gente tem que preparar esse aluno para essa etapa, que essa etapa exige autonomia, ela exige gerenciamento de conflitos, equilíbrio emocional e uma série de outras questões que não só a universidade exige, mas o mercado de trabalho hoje exige também. A vida, né? A vida exige. Né? Então, de uma forma mais filosófica, ali é um espaço de acolhimento das juventudes, assim. Então a gente tem que lidar com o jovem ele é negligenciado, porque ele não é mais a criança que precisa ter alguém colado nele, mas ele também não tem as qualidades todas do adulto de se virar sozinho, né? E junto a isso tem 1 milhão de coisas na cabeça desse jovem, do que ele vai fazer da vida, se o que ele está fazendo realmente vai dar certo ou não, né? Se é a melhor escolha que ele vai fazer. Exato, geralmente eles não estão conscientes das escolhas que eles estão fazendo, tem muitas influências, muitos distratores, e o nosso papel ali é acolher essa juventude e fazer com que eles tenham consciência do momento que eles estão, da história deles, do propósito que eles têm, né, do que eles buscam, e de principalmente trazer consciência para o processo de ensino-aprendizagem daquele momento que eles estão. Então o PEDU hoje ele não é só um cursinho pré-vestibular, porque a gente também está preocupado com o processo formativo. Então assim, pré-vestibular é um ensino técnico, tradicionalmente um ensino técnico voltado para uma prova, que o aluno ali passa alguns anos, às vezes muitos anos, né? Então a gente tem casos comuns de pessoas que fazem 8, 10 anos de cursinho porque querem prestar um curso muito concorrido como medicina, por exemplo. Então veja, assim, da pré-escola ali até o 3º ano do ensino médio é um ciclo de 12 anos. Tem alunos que fazem novamente um ciclo de 12 anos no cursinho pré-vestibular, num ambiente totalmente hostil, em que extremamente competitivo, pouco acolhedor, né? Casos, por exemplo, a gente tem cursinhos em São Paulo que existem casos recorrentes de suicídio, assim. Anualmente a gente tem jovens suicidando. Sim, fora as tentativas. Exato. Que devem ser muitas. Exato. Né? Então, assim, hoje é um espaço em que a gente acolhe essa juventude e a gente tenta trazer um movimento mais consciente. Então isso acontece na nossa rotina, vou ser bem breve aqui pra gente... Não, manda ver, a gente tem tempo. Tá, vambora. beleza. Então assim, hoje, por exemplo, à a gente tem essa preocupação de ser um processo formativo. Tá. Então os alunos, a gente tem 2 cursos lá. Tem um curso noturno que é realmente para atender um público que tem outras atividades ao longo do dia e querem, né, passar por essa etapa universitária e querem se preparar para isso. Então a gente tem esse curso noturno para atender, né, esse jovem. Mas o trabalho que está mais alinhado mesmo com toda essa proposta pedagógica é o nosso integral, que os alunos passam o dia todo com a gente, então a gente acaba tendo um trabalho mais efetivo, né, em termos daquilo que a gente acredita. Assim. Tá. Então hoje dentro do nosso curso integral a gente tem uma mudança no horário, os alunos entram às 10 da manhã, a gente vai até às 6h30 da tarde, a gente não tem aulas, blocos de aulas, assim, então tipo, você não vai ter 7 aulas seguidas, você vai ter 2 aulas, um intervalinho de 2 aulas, mais 2 aulas, então sempre as aulas são intercaladas com outras atividades. Essas atividades hoje são, por exemplo, mentoria. Tá. Então todos os alunos lá têm um mentor, lá no PEDU. Por exemplo, explica o que um mentor ajuda na vida desse jovem, né? Então, o mentor ele é uma pessoa da gestão, tá, né? E que ele vai auxiliar a rotina prática desse aluno. Assim. Inicialmente, a gente divide o processo de mentoria anual em 4 períodos, assim, meio que acompanhando uma sazonalidade emocional do pré-vestibular. Então, no início do ano, a gente fica muito focado em ajudar, auxiliar o aluno a montar um roteiro de estudos, mas que seja um roteiro condizente com a realidade dele. Então, qual é a realidade dele? De onde eu vim de uma escola pública, eu vim de uma escola privada, quais são minhas maiores dificuldades, o que eu domino, qual é o meu objetivo. Então, a partir disso, a gente ajuda o aluno, quantas horas disponíveis eu vou ter diariamente para estudar. A partir disso, a gente vai ajudar o aluno a construir um roteiro. Então, eu sou um aluno de escola pública, eu quero prestar medicina numa federal, minhas principais dificuldades são matemática, física e química, eu domino a biologia. Beleza, eu vou ter 5 horas de estudos diários na minha rotina semanal, eu vou ter sempre 5 horas de estudos diariamente, para eu poder lidar com a carga horária do cursinho. Beleza, a partir disso eu sento, ou os outros meninos vão sentar e a gente vai desenhar esse cronograma junto com o aluno a partir da realidade dele. Eu trabalho pra caramba, eu tenho 1 hora para eu estudar por dia, que é o horário que eu chego aqui para ir pro cursinho à noite, então tipo das 6 às 7 é o horário que eu tenho para estudar.
eu presto psicologia e é isso, eu tenho 1 hora de estudo na semana. Vamos lá, vamos dentro da sua realidade, trabalhar de uma forma bem consciente, que talvez esse 1 ano vai ser difícil da gente conseguir trabalhar tudo que é necessário, Sim. mas é sempre um processo de consciência, tentando otimizar o tempo que o aluno tem, para que ele possa desenvolver realmente aquilo que ele precisa naquele momento. Tá. Então essa é a atividade da mentoria. Associado à mentoria, a gente tem todo um trabalho psicológico também, então, porque os alunos acabam tendo uma proximidade muito grande com a gente gente trabalha com turmas reduzidas, então assim, a gente tem turmas de 30 alunos, é uma turma de integral de 30 alunos e uma turma de noturno com 30 alunos. Tá. Já tem uma proximidade, já cria-se um ambiente muito familiar, né, naturalmente, mas o processo da mentoria também acaba aproximando muito o aluno do seu mentor. E com isso, com o passar do tempo, ele vai trazendo questões muito pessoais assim, para o nosso dia a dia, para a nossa conversa, que sai um pouco da nossa alçada. Né? Eu não sou psicólogo, né? Então a gente tem uma psicóloga que nos acompanha, ela faz atividades também semanais com os alunos, né, atividades de grupo, que praticamente o objetivo, ela tem toda uma programação anual também, mas o objetivo também é trazer consciência do aluno no processo de ensino-aprendizagem que ele está, né, desconstruir algumas questões, alguns padrões relacionados a tempo, a profissão, a escolhas, né? Então isso nos ajuda também. E a gente tem um terceiro eixo aí que estrutura todos os nossos cursos, que é o eixo do repertório. Então, além do processo da mentoria, que é um processo de desenvolver consciência do aluno no processo de ensino-aprendizagem, o trabalho emocional, a gente também tem uma preocupação muito grande com o repertório. Então, hoje, é muito importante que o aluno ele consigam colocar o conhecimento dentro da perspectiva do dia a dia dele, né? E as provas hoje também são assim, né? Falando mais, sendo mais prático com relação às provas, elas também são assim hoje. São provas que elas cobram questões do dia a dia, um experimento, enfim. Então é importante que o aluno... As provas dos próprios vestibulares? Dos vestibulares, isso. Você está percebendo mudança mesmo? Está tendo? A gente estava num momento bem interessante de um progresso, de um conhecimento mais amplo, de um senso crítico, de ações mais propositivas com as provas mesmo, né? Por exemplo, o Enem, cara, você pega a prova do Enem, é uma prova linda. A maneira como ela é estruturada com competências e habilidades, questões interdisciplinares, o TRI, que é o sistema adotado para correção das provas. Tipo, é um processo muito bonito, ele é super valorizado, porque processos seletivos eles são sempre injustos. Sim. O Enem, cara, ele vai pegar aí 6 milhões de jovens e ele, dentro das limitações, ele consegue ser uma prova interessante, menos injusta. Né? E ele é admirado por países do mundo inteiro. Assim. Só que, com todas as mudanças recentes, a gente está com alguns receios. Tá. Né? Então, hoje a gente já sabe que o Enem terá mudanças, assim, principalmente em questões na área de humanas, né? por uma ideologia do governo, né, de acreditar que existe um processo ideológico de esquerda, marxista. Então isso vai ser bastante prejudicial assim, para as ciências humanas, como já está sendo, né? Sim. Enfim, então algumas mudanças vão acontecer, mas a gente estava num processo bacana, assim, né? Então, esse eixo do repertório, né, que a gente trabalha lá, é um interesse também de trazer um olhar mais prático para a rotina do aluno como educando. Então, por exemplo, a gente tem atividades dentro do cursinho que elas fogem totalmente de um cursinho convencional. Então, hoje a gente tem curso de política dentro do cursinho. A gente tem uma disciplina, assim como tem matemática, física, a gente tem uma disciplina de políticas públicas, em que a gente conduz essa disciplina de uma forma totalmente técnico-científica. Assim. Os alunos eles estudam a fundo matemática, então essa semana agora eles encerraram o estudo sobre educação brasileira, fizeram fechamento, cada grupo estava especializado em um tema, tipo educação domiciliar, escola sem partido, cada grupo se engajou em um tema, estudou a fundo, apresentou isso, e agora os próximos temas a gente vai falar sobre saúde. Então assim, é todo um processo mesmo de gerar repertório, fazer o aluno se engajar no conhecimento que ele já tem, sabe? Então assim, basicamente é mais ou menos isso, assim, sabe? É que a rotina lá ela é bem dinâmica, são muitas atividades, né? Mas é um processo que valoriza o conhecimento que o aluno já tem, né? Então por isso que a gente tem essas atividades mais contextualizadas, mais ativas, né? Porque a gente dá valor para aquilo que o aluno já trouxe, né?
e a gente tem todo um cuidado de acolher e desenvolver aquele jovem para que ele possa ter uma vida mais consciente. Né? Nesse momento, a forma como a gente faz isso é trabalhando com o processo de entrada na universidade. Sim. Mas se a gente for pegar lá a filosofia da empresa, nossa missão, visão e valores, que a gente refez esse tempo atrás, é um processo totalmente voltado para a juventude, independente de qual é a maneira que a gente vai trabalhar com eles. Assim. Hoje é o pré-vestibular. Né? É um dos comos, né? É um dos comos. A gente está no projeto para, muito em breve, a gente abrir nosso ensino médio, né? Porque isso também permite que a gente trabalhe com o aluno por um tempo um pouco maior e num momento ainda um pouco mais novo, mais jovem, né? Isso 2020 já vai estar funcionando. 2021 muito provavelmente, 2020 está em cima aí. Sim. 2021 acho que rola assim. Mas é isso, assim, acho que basicamente é isso. Eu trabalho com a juventude de uma forma bastante consciente, né? De acolher aquele jovem. E é um processo muito legal. Assim. Muito legal, Renan. Eu admiro muito, assim, já parabenizo, né, porque é um projeto que quero poder conhecer um pouco mais, mas só de ouvir. Então, assim, outras pessoas, né, e o próprio Daniel, né, da CCLI, também falou muito bem de você, que é ele chega a ser um dos sócios do projeto. É meu sócio. Ele é um sócio Nós também. somos em 4 hoje, inclusive, assim, não é só para não... o processo todo ele foi se construindo de uma forma muito coletiva, né? Então, assim, de fato, quando começou, foi um movimento muito empreendedor meu, né? De despertar, do interesse de fazer algo na educação, mas no momento em que as pessoas foram entrando nesse processo, ele foi ganhando outras formas. Assim. Fala o nome dos 4 então, sócios. Hoje os 4 são eu, o Lucas, né? O Lucas está comigo desde o iniciozinho mesmo, o Daniel, que ele entrou já no processo para fortalecer mesmo em termos de negócio, né? No contexto mais empresarial, e o William, que é o meu gestor pedagógico, que ele entrou mais recente no negócio, que ele faz doutorado em educação e trouxe uma bagagem pedagógica muito grande também e mudou muitos processos ali pedagógicos dentro do cursinho, assim. Legal. Então somos nós 4 hoje, assim. E até a gente estava falando um pouco, né, fora do ar aqui, não sei se a gente pode chamar assim, essa visão mesmo de empresário, né, de empreendedor, de negócio, até o que você abriu o programa dizendo que você está um pouco desconfortável com não só com esses termos, mas na posição tradicional desses nomes que levam a interpretar, e até não falo nem interpretar, acho que pode ser até interpretar mesmo, porque acho que a gente tem grupos hegemônicos mesmo, mas eu acho que também tem muita gente bacana saindo desses papéis tradicionais, né? Como um empresário, empreendedor. Eu me considero caminhando nessa linha, vejo a minha esposa com a Escola Luz da Vida nessa linha, e vejo você muito forte também nessa linha, porque é essa ideia do empresário, desse empreendedor, que tem que manter esse projeto de pé, tem que fazer esse projeto dar dinheiro. Exato. Porque ele é um pilar muito importante, né, para a sustentabilidade do negócio, do projeto como um todo, para fazer com que o nosso sonho e o nosso propósito ele seja realizável, né? Então acho que quero que você fale um pouco disso, do início, ao mesmo tempo desse movimento, da própria entrada do Daniel, que você falou, que citou que ele tem uma parte fundamental nessa visão do negócio como um todo, e do momento que você, Renan, precisa assumir esse para se manter, para manter o projeto acontecer, precisa falar, o PEDU precisa dar dinheiro, né? Você comentou agora um pouco atrás, e aí eu me transformo num empresário, mas não um empresário tradicional que eu não concordo com uma série de valores, enfim, como ele gere o seu negócio e a sua vida, mas do empresário Renan. Perfeito. Né? Então eu quero que você fale um pouco dessas crenças e ao mesmo tempo dessas transformações, das mudanças, do desenvolvimento, enfim. Sim, perfeito. Como eu comentei, assim, não é um ambiente mais confortável, né? Eu estar aqui no podcast falando sobre Ilumina Sua Empresa. Isso. É bem louco, assim. É muito louco, porque a gente quer desconstruir. Exato. Também muita coisa. Exato. Acho que por isso que você está aqui. Exato, perfeito. Então, assim, para mim é algo realmente... Hoje eu consigo... Eu acho que eu estou num processo de ressignificação,
né? Eu já dessignifiquei e já estou construindo coisas novas dentro da minha personalidade como empresário, assim, né? Mas foi difícil para mim porque, assim, eu não tenho uma formação dentro da área de negócios, eu sou biólogo, né? E dentro dessa formação, dessa minha atuação, eu passar a empreender um projeto e que exigiu de mim uma ação mais de gestão mesmo, foi um processo difícil, né? Aprendi às vezes na dor mesmo, né? E é natural que nesse contexto você busque referências. Então, por um tempo, eu acho que eu me alimentei bastante dessa visão do empresário tradicional, de fazer algumas leituras tradicionais, de ir para eventos tradicionais, de procurar grupos tradicionais. E eu não me identifiquei muito com isso, assim. Era um processo em que eu estava tentando criar algo, mas a referência que eu estava buscando era uma referência muito padrão, assim. E aquilo chegou até um ponto em que eu desisti do negócio por um tempo. Então, assim, eu estava finalizando meu mestrado, eu estava já entrando no último ano, assim, e eu percebi que não estava rolando para mim, assim, não me identificava com aquilo, não estava feliz e tal. Eu fiquei um ano com um projeto parado, assim, isso foi em 2015, né? A gente começou em 2014 e tal, 2015 eu parei tudo, assim, foi um ano que eu não fiz nada, sumi, assim, as pessoas que eu me relacionava, assim, perguntavam sobre, vamos conversar, vamos fazer uma reunião e tal, não respondia. Foi um ano que eu me isolei. E você ainda estava fazendo mestrado? Estava terminando o mestrado, era o último ano do mestrado. Ainda assim. mais, né, o desafio todo do mestrado, Exato. fazer toda a sua defesa e tudo mais. E aí foi um processo em que eu realmente saí fora, assim, né? Ficou ali parado um ano. E aí eu retomei, e foi quando eu retomei, eu também já tinha concluído o mestrado, e eu sobrevivia com a bolsa do mestrado, então foi um momento em que eu precisei fazer o PEDU da dinheiro também naquele momento. E aí as coisas começaram a caminhar, né, em termos mais propositivos, né? Eu saí de um projeto que estava muito no ideal e comecei a realmente ter ações mais propositivas, tipo, vamos fazer vamos ver o que as pessoas querem, né? O que elas querem, o que pode dar dinheiro disso daqui, porque tem que me sustentar hoje, né? E aí, a partir disso, que a gente foi começando a ter contato com o público, o negócio mudou totalmente, porque era uma plataforma de videoaulas e mudou para o projeto que ele é hoje. Né? Então foi mais ou menos assim, e aí nesse processo eu fui me reconstruindo, reconstruindo essa identidade. Assim. Então hoje eu consigo dizer com um pouco mais de... sem muitos... Nem tanto assim, mas eu acho que um pouquinho mais de leveza, eu acho que eu consigo entender um pouco a minha ação, assim, como empresário e tudo mais, assim. Mas é algo que eu não... existe um glamour, assim, né? Então, e a gente sabe, assim, de verdade mesmo, que esse desafio de tocar um navio, né, de tocar um barco, de tocar um projeto como comandante dele, mesmo que tenha outros sócios apoiando, é um baita desafio. É muita dor, né? É o que você está falando agora. A quantidade de dor nessa caminhada é grande. Então, a ideia também, até do próprio propósito do Ilumina Sua Empresa, é poder desconstruir um pouco esse glamour do empreendedor, né? O glamour do empresário, aquela coisa das grandes festas, aquela coisa toda, que não precisa ter, mas é a questão que a realidade do dia a dia não é esse glamour todo, de verdade mesmo. Exato. Né? Então, assim... E poder olhar para isso falar, caramba, né? O Renan tem na caminhada como empreendedor que tem esse nome, só que ele tem valores que não condizem com... E aí eu acho que Renan, de verdade, eu acho que são valores humanos mesmo, de algumas pessoas diferentes de outras por questões... falo, às vezes pode ser até ideológico, mas muitas vezes é questão de cultura, de educação mesmo, sabe? A pessoa, na verdade, eu falo isso pela minha experiência mesmo de vida. A gente vem aprendendo em casa de uma forma, né, que muitas vezes, se você não tiver algo para te questionar, você acaba continuando nesse automático da vida. Eu acho que para muitas coisas eu ainda tenho de automático da minha educação, da minha base familiar.
né? Pode ser que daqui 5, 10 anos eu também olhe para trás, olhe para frente, olhe para aquele momento e desconstrua. Então, eu acho que é isso que o Percurso Ilumina, o Ilumina Sua Empresa pode também desconstruir mesmo, desse glamour do empresário, mas desse batalhador que precisa ajudar a manter esse projeto de pé. Né? Eu acho que a função do empresário é essa, é poder ajudar a manter o projeto de pé. Acho que essa é o empresário, de fato, e na lida do dia a dia ali, né? Sim. Assim, eu sou um pequeniníssimo empresário, assim, né? Pequeniníssimo, assim, né? Sim. Tô engatinhando ainda, mas eu acho que eu tive a sorte de conhecer pessoas que também estão me ajudando a construir esse espaço mais amplo, me dá um pouco de liberdade para construir essa identidade também. Porque a gente constrói identidades, isso é fato, não tem como. É um padrão natural de se relacionar com o mundo, a gente vai criar identidades. Sim. Mas eu acho que a ideia é ter uma visão mais ampla e você construir aquilo que você acredita. Sim. Né? Porque, de fato, são identidades, elas vão se romper a qualquer momento, mas pelo menos você ficar num processo criativo de construir o que você acredita. Então é isso hoje que eu estou nessa fase. Assim. Então hoje eu acredito em criar uma identidade que esteja preocupada com a pessoa que eu estou lidando, né? Então, estar preocupado com questões sociais, né? De gerar algum valor ali que não seja só exatamente o objeto direto daquele projeto, assim, né? De gerar outros valores também. Então, eu estou meio que nesse processo, assim, hoje, né? Tem uma coisa, Renan, que você trouxe também na nossa conversa antes de começar a gravar, né? Que era sobre que você sempre foi à frente, e isso eu vejo também como empreendedor mesmo, né? De estar à frente desse projeto com muita presença. E você disse, eu acho que até para as pessoas que estão vindo, para os empresários que estão vendo, enfim, que a questão da comunicação é muito importante, né? Então você comentou muito fortemente que hoje tem 3, né, empresas que olham para diversos assuntos da comunicação. Queria que você falasse um pouco disso e o teu posicionamento à frente desse setor tão estratégico que é a comunicação para o seu negócio. Assim, eu acho que comunicação é extremamente importante, não é indiscutível isso. Mas, assim, eu não sou um especialista na área, mas pela vivência com o meu negócio, eu acredito que negócios que têm uma proposta contra-hegemônica, eles necessitam de uma criação de cultura. Você precisa criar a cultura, fazer com que o seu público entenda que aquilo ele precisa daquilo, que aquilo que você está oferecendo é uma alternativa, né? E se é contra-hegemônico, não está presente no dia a dia daquele público. Então a comunicação ela passa a ser crucial. Assim, se num processo convencional a comunicação é importante, num projeto que lida com um propósito, que tem muito a ver com o que o empreendedor acredita, a comunicação ela é crucial. Assim, se não tiver, morreu. Assim. Principalmente nas fases iniciais, porque você precisa construir a cultura. Né? Então, assim, no nosso negócio, a gente dizer o que a gente está em todas as frentes, assim, desde a comunicação nas redes sociais até a conversa no dia a dia com o meu aluno, a conversa durante a matrícula com a família. Então, assim, só para você ter uma ideia, assim, porque esse processo de criação de cultura, uma das etapas de atração, né, do nosso aluno. Então a gente tem desde lá da comunicação nas redes sociais, tal, a visita até o prédio do cursinho, a conversa, a apresentação do projeto. Tem uma fase que tem uma etapa que ela é muito importante, que é a negociação, né? Você fechar o negócio, assinar o contrato, falar de valores. E sempre foi algo bastante complicado, assim, para mim, porque eu não poderia estudar no meu cursinho. Há 10 anos atrás, que foi quando eu precisei fazer cursinho. Que isso também é um outro ponto, depois a gente pode conversar um pouco sobre isso, assim, essa questão do preço, enfim, de trabalhar com um público bastante segmentado com relação à classe social, né? Isso foi algo bastante conflituoso para mim.
Mas enfim, na etapa da negociação é um processo que não dá para ser humanizado. Né? Então você tem todo um processo sim. humanizado, tal, pedagógico, tal, chega na negociação, meu preço é esse e tal, e aquela coisa, puta, sabe, chato, difícil pra caramba. E esse ano, cara, foi um ano divisor de águas pra gente em vários sentidos, assim, porque esse ano o Pedu saiu de um prédio que a gente foi acolhido, né? O Daniel, que é o meu sócio, dono da CCLI, ele incubou o Personal Educa por 2 anos ali, enquanto a gente tocou o projeto presencial. E esse ano, agora em 2019, foi o ano que a gente mudou, a gente foi para nossa casa mesmo, onde a gente está hoje. Onde que vocês estão hoje? Qual é o endereço? Hoje a gente fica na rua Jair Martins Mil Homens, é próximo ao edifício Navarro, na região ali do Plaza, né? Tá. E aí, assim, a gente tinha dentro do nosso planejamento estratégico, a gente precisava aumentar um pouquinho o número das turmas, sem descaracterizar, porque eu tenho que trabalhar com turmas pequenas para a gente poder oferecer o trabalho que a gente oferece, mas a gente também precisava subir o ticket médio, né? Precisava aumentar um pouquinho o valor médio que cada um pagava no cursinho. E eu consegui fazer isso humanizando o processo da venda, cara. Por exemplo. Então isso é uma puta de uma dica, né? Para esse projeto, para esse programa, para quem está assistindo, para ter uma forma diferente de enxergar. Puta, manda ver. Foi um caso muito interessante, porque assim, eu precisava para ter uma meta de vendas que era bem distante da que eu estava anteriormente, e eu consegui fazer isso de uma forma humanizada. Então a família chegava, apresentava todo o processo, quando uma família chega, um aluno chega, apresenta a escola para a família, e conta a experiência dele, o quanto o Pedu foi transformador na vida dele, não sei o quê. Aí vão para a negociação, fica aquela coisa amarrada. Então na negociação a gente já... Eu trazia um conceito de, assim, consciência de classe. Que eu dizia assim, olha, a gente trabalha com uma turma muito reduzida, são só 30 alunos. A gente, com isso, o custo é muito alto, a gente não tem condições de ficar dando bolsa, dar desconto, porque é muito comum a família chegar e falar assim, meu filho, ele é muito bom, tá aqui a nota dele no Enem. Sim, ele vai passar no vestibular tal, então dá bolsa pra ele. Tá aqui o boletim tal. Eu quebro, cara, eu quebro na hora. Eu falo assim, olha, eu entendo, que ótimo que seu filho e sua filha tá num processo legal, teve boas escolas, mas pra mim, desconto é financeiro. Não é porque o aluno sabe mais que ele tem mais desconto. Acho que quem tem mais desconto é quem precisa de mais desconto. Sim, os critérios são outros. Matemático, é financeiro, né? Então, tenho famílias lá que são muito ricas. E eu tenho famílias também que são muito pobres, de aluno que não sabe, ele não tem a janta, entende? Então, assim, a gente quer atender todos esses públicos. E eu só tenho 30 alunos, né? Então, como é que eu vou trabalhar? Então, eu abria para a família assim, então, por exemplo, meu curso custa X, tá? Esse é o valor do curso. Né, com tudo já incluso, material, não sei o quê. Eu explicava esse contexto de que a gente quer ter uma diversidade socioeconômica dentro do cursinho, e para a gente conseguir fazer isso, eu tenho uma média. Então eu tenho que ter 30 alunos pagando um pouquinho menos que X. Entendi. Essa é a minha média. Só que tem famílias que vão pagar X. Tá? Isso garante que uns alunos paguem um pouco menos e a gente fique na média que a gente precisa. Tá. Então eu construía todo esse contexto de classes, né? E a família depois fala assim, não, Renan, tem razão, eu posso pagar X, eu pago X, tá tudo bem, eu pago um pouquinho menos que X, mas está acima da média, e isso eu consegui bater a meta acima da média do que eu precisava. Quer dizer, dá para, inclusive nessa parte, ser humano, poder olhar para a individualidade, poder falar só, olha, para o negócio se manter, eu tenho alguns que vão pagar menos e outros que vão pagar mais. Consciência de classe. Perfeito. E aí tinha família que começava um processo de negociação, e aí eu trazia isso, a família aí você quebra no meio, quebrava. cara. Ele falou assim, cara, você me quebra. Teve um pai que falou assim, você me quebra, cara. Tá tudo bem, eu posso pagar o valor X e tal, eu acho que tá tudo bem. Então é bacana, se você ter uma ideia, né? A gente cresceu do ano passado para esse ano em termos de faturamento 67%. Meu Deus. E foi o ano em que a gente estabeleceu um conceito mais humanizado de negociação. Sim. Né? Mas Renan, cara, que legal, porque olha, é isso assim, eu acho que trazer esse lado humano para a integralidade do ser, né? Realmente a gente poder ter essa relação com o outro, com a família, com o contexto social. Eu acho que a quantidade de pessoas que você impacta hoje, eu tenho certeza que isso vai aumentar cada vez mais, não tenho dúvida nenhuma, para poder realmente fazer essa rede crescer, não apenas
pela grana, o Renan ficar milionário ou ganhar muito dinheiro. Ao contrário. Não ao contrário também, mas para que outras pessoas, para mais pessoas possam vivenciar isso. Começando por uma quebra de paradigma da própria família, que olha para a relação, e o próprio empresário que só negocia para baixar custo, independente, não quer nem saber, ele pode olhar para a relação com o dinheiro e com a negociação de uma forma mais humana. Exato. Cara, isso não é empresário? Exato. Será que talvez esse empresário não vai ser de verdade para que, sabe, daqui 20 anos a gente fala, cara, os caras negociavam assim, você acredita? Ao contrário do que você faz, negociavam independente para ver quem que é a situação financeira, econômica, social daquele indivíduo. Os caras não olhavam para isso, a gente olhar para trás e falar assim, você acredita que era assim antes? Olha que forma mais desumanizada de ser. Eu acho que é isso que a gente tem que começar a propagar. Exato. Né? Então, e fico muito feliz mesmo assim, com a tua presença aqui. Não está concluindo não, tá? Mas eu só estou dizendo mesmo, eu fico muito feliz porque dá para fazer isso acontecer. Sim. Sabe? Dá para vivenciar isso de verdade, isso não é sonho. O Renan está fazendo algo que é verdadeiro, é real e é possível. Cara, 67%. E não é para querer ganhar muito mais, é para se manter, né? Exato. É para o projeto ele continuar existindo. Esse crescimento ele era necessário para a sobrevivência do negócio. Assim. Não é que isso aí é compatível com o lucro. Nem é. Mas é porque a mudança toda, tal, os custos foram lá para cima, eu precisava crescer esse tanto aí para sobreviver, sabe? Sim. E eu não queria também crescer a qualquer custo. Então, é um processo, sabe? Então, assim, eu senti que esse ano, então as coisas começaram há 5 anos atrás. Né? Esse ano que o Edu fez 5 anos. Esse ano foi um ano que eu me senti seguro de realmente entregar 100% do que eu acredito, inclusive no processo de vendas, que era algo que era extremamente desconfortável para mim. Então, assim, é assim que eu trabalho, é essa a característica do curso, eu não dou desconto por desconto. Se faz sentido para você e para sua família, é isso. Se não, tem vários cursinhos aí que vão atender a demanda de vocês e que é preço por preço. E aí você vai lá, negocia um valor baixíssimo, eles vão te dar, tá tudo bem. Mas aqui eu acredito em outras coisas. Perfeito. Né? Mas a gente tem parceiros muito fortes, assim, né? Tá. Então, o Daniel, que é o meu sócio, ele ajudou sempre nessa construção de uma gestão financeira, gestão de processos, para que a gente pudesse ter um pouco mais de controle para a situação nunca chegar em pontos muito críticos e até lidar quando a situação chega num ponto mais crítico. E recentemente eu tive a sorte também de conhecer uma pessoa incrível também, via Daniel, assim, que é uma pessoa que hoje ama o Pedu, assim, que é o Maurício Belodi, que é um grande empresário aqui de Rio Preto. Tem muitos negócios em áreas diversas, assim. E ele é um cara que, ele ama o Pedu, assim, ele me ajudou muito na construção de planejamento estratégico. Então eu tenho esse apoio de parceiros muito fortes, estratégicos, né? E até de gestão, né? No sentido assim, num momento de crise, essas pessoas elas vão me ajudar a gerenciar esses problemas todos, assim. Então a gente ainda não teve a necessidade de ter uma figura de aporte mesmo, assim, sabe? Ainda não tivemos. Talvez no momento de abertura de um ensino médio, mas também não sei se é um processo que eu gostaria, assim. Porque como a gente já fez esse processo orgânico, a gente sabe que é possível, se existir o público vai acontecer, né? Eu prefiro que seja orgânico, porque vai dar uns passos que você consegue dar, sabe? É óbvio que dinheiro é muito bom se você souber administrar, a coisa voa, né? Mas a gente cresceu um bocado aí no ano passado para esse ano e foi um processo orgânico, assim, sabe? Hoje a gente precisava de mais dinheiro, assim, porque a gente precisava de mais pessoas trabalhando. Eu trabalho muito hoje. Né? Hoje eu trabalho pelo menos 12 horas por dia, 11 horas por dia, sabe? Então é um processo desgastante, porque eu lido com pessoas e eu tenho interesse em dar atenção a essas pessoas. Então não é simplesmente estar lá, é ter uma escutativa, estar junto, é entender o movimento. É entregar aquilo que você promete. Exato. Porque senão, né? Aí você entra num processo que o tradicional já faz, né? Então, para não fazer isso, o trabalho é árduo, é diário, é colocando em prática aquilo que você vendeu. Exato. Né? Que nessa apresentação toda, que finaliza no preço, na verdade começa a relação. E aí tem que se entregar tudo aquilo que se ofereceu. Né? Perfeito. É isso. Mas é um
é uma construção, assim, né? Então, assim, só retomando uma pergunta que você fez anteriormente, desse processo de construção dessa identidade de empreendedor, de empresário, né? Eu sinto que é necessário, assim, como você estava colocando, a gente trazer um pouco mais essas discussões, essa visão, essa perspectiva, porque, cara, o dinheiro é bom, ele movimenta as coisas, é importante, é necessário, né? Mas a gente tem que saber que existem pessoas que não têm esse dinheiro também, né? A gente também precisa trabalhar para essas pessoas, a gente precisa desenvolver essas pessoas e... Enfim, eu tenho a impressão de que às vezes a gente toma uns movimentos na vida assim que quer colocar em evidência o dinheiro, como se colocar em evidência o dinheiro você meio que esconde aquilo que não... Sabe, aquilo que está em falta e está resolvido o problema. Mas não, acho que todo mundo tem que ter essas oportunidades, assim, né? Sim. E eu acho que isso faz a coisa girar, né? E eu acho que a gente precisa ter essa visão dentro do empresariado, né? Vamos colocar assim, porque em termos ambientais, a estrutura que está consolidada, não só ambientalmente falando, mas toda a estrutura social, né? Ela está falida, né? O nosso modelo de consumo, ele é um modelo falido. Ele está destruindo tudo. Né? Interessante, Renan, que tem muita gente falando disso, né? Sim. E muita gente grande no sentido de alcance e de lugares e livros. Eu acho que a gente está trabalhando muito forte, cada vez mais com isso. Eu acho que, de verdade, por isso que a gente vai dar risada, tomara, torço, vibro e faço, para que daqui 20 anos a gente olhe para trás e fale, não é possível que era assim. A gente fazia assim, né? Que hoje a gente está falando com uma visão de futuro, uma visão de... mas que precisa para já, né? Exato. A gente falando do meio ambiente, né, cara? A gente está num processo, a quantidade de 10 anos para cá que a gente perdeu de nascentes na nossa região é triste, sabe? É triste de ver que é simplesmente para colocar gado, para pisotear essa terra toda e some as nascentes, cara. É um absurdo. Né, assim, a gente vivenciar isso e parece que é normal, né? Assim, então para muita gente não é. E então dentro dessa questão ambiental que a gente está fomentando tanto, eu acho que o empresário tem essa obrigação mesmo e de olhar não só eu não falo do meio ambiente agora, mas o meio ambiente que nós vivenciamos mesmo, né? E o ambiente empresarial, que o ambiente familiar, o ambiente social. E dentro assim, dessa linha, o que você, por exemplo, como eu vejo que também tem um social muito forte, né? Isso está no teu DNA. O que o PEDU hoje constrói com o social, assim, além de tudo isso, que isso já é social, né? Já é social. Tem alguma ação muito pontual, alguma coisa que realmente vocês fazem no dia a dia, que é para a gente evidenciar, né? Mais uma vez está falando de propagar coisas boas e importantes de transformação. O que você pode dizer que o PEDU traz isso também, que pode, né, ajudar o empresário a poder se movimentar, olhar? Enfim, queria trazer esse ponto. Você fala assim, de ações sociais? Ações sociais mesmo, porque eu acho que o PEDU ele já é uma ação social por si, só. Por mais que ele tenha ele precise ter uma mensalidade, um valor para se manter, ele já faz uma transformação social por si só, né? No como ele se desenvolve. Mas tem alguma ação social específica com comunidade ou com algum público específico, alguma coisa? Certo. Hoje, assim, a gente tem algumas dificuldades de ter alguma ação social mais direta, porque o nosso contexto nos deixa um pouco limitado. Então, assim, para a gente não ser uma escola, né, não ter o aluno ali num período com a gente tem o aluno num processo pré-vestibular, assim. Sim. Então, por mais que a gente faça muita coisa lá dentro, a gente tem algumas limitações, porque não dá para envolver esse aluno em muita coisa. Ele tem um objetivo que ele precisa no final do ano ali também
entregar algum resultado para alguém, assim, né? Às vezes a família quer que ele tenha um desempenho melhor do que ele teve no ano passado, enfim. E para ele mesmo, né? Conseguir entrar numa faculdade, exato. Então hoje a gente tem algumas limitações de tempo para a gente poder ter um trabalho direto. Tá. Mas a gente faz muita coisa ali, né? Então, por exemplo, que podem parecer pequenas, mas para o contexto é muito grandioso. Então, um exemplo, quarta-feira recente agora, dia 15 de maio, a gente teve as paralisações da educação no Brasil inteiro. Sim. Né? A gente fez uma agenda de educação no cursinho. A partir das 8 da manhã a gente teve rodas de conversa, exibição de documentários. Às 13 horas o diretor da Unesp foi até lá. Então, assim, eu vi nas redes, muito legal. No dia que a educação parou no Brasil, a maior universidade que a gente tem aqui em Rio Preto, que é a Unesp, o diretor estava no nosso cursinho, né? Para falar sobre educação, para falar sobre ensino superior. Sim. Então, assim, a gente fez toda uma agenda, fomos para a rua, confeccionaram cartazes, enfim. Então é uma ação política, é uma ação social, né? Mas não que esteja numa ação direta de trazer algum benefício para a comunidade, enfim. Mas a gente faz algumas pontes, né? Então a gente tem muito evento aberto, a gente tenta fazer um diálogo com alguns setores das comunidades para a gente poder trazer algumas atividades lá para dentro. Então, uma vez por mês a gente tem eventos lá. Esses eventos a gente sempre tenta trazer um tema que seja de um interesse social. Assim. Então já tivemos vários temas, várias pessoas que têm trabalhos muito legais na cidade que foram até lá. Então hoje é nesse sentido que a gente tem um trabalho mais social. Ele já é social no DNA e nas ações práticas do dia a dia, né? Exato, muito legal. E essa questão de gestão, Renan? A gestão assim, porque você tem pessoas que trabalham, né, pro PEDU funcionar. Quantos colaboradores tem hoje? Como é que vocês fizeram? Tem alguma diferença hierárquica? Como é que vocês organizam essa gestão do PEDU? Hoje a gente tem... Nós somos em 4 na gestão, tá. E a gente tem 24 professores. Caramba, bastante gente. E mais 2 colaboradores, assim, gerais, assim, né? Então dá um total aí de 30 pessoas, mais ou menos, né? Hoje trabalhando lá na rotina do PEDU, assim. Então eu estou como diretor, né? Eu sou o diretor do cursinho, e os outros 3 da gestão são coordenadores. Então tem um coordenador hoje cultural e 2 coordenadores pedagógicos, né? Que são meus sócios, esses outros 2. Então a gente toca diariamente ali a rotina, né? Os professores têm uma carga horária menor do que em outros colégios lá com a gente, porque a gente tem só 2 turmas, então vai ter professor que tem tipo 2 aulas na semana com a gente, tem professor que tem um pouco mais, mas é um processo um pouco mais flexível nesse sentido, né? Mas é mais ou menos assim que a gente se organiza, assim, mas a gestão é algo que é um desafio, agora eu estou nesse momento. Sim. Né? Então assim, a gente cresceu, a gente consolidou o projeto. Agora chega aquele momento em que é necessário, o próximo passo é a gestão. Gestão de processos, gestão de pessoas, né? E é um grande desafio, porque eu tenho um interesse muito grande em aprender, eu gosto de ser gestor, né? Mas é um processo que exige muito. Então criar o processo, né? Fazer reuniões, fazer gestão de pessoas, é algo que estabelecer essa cultura organizacional é algo que a gente tem feito lá, e também a gente tenta dar um imprint daquilo que a gente acredita. Né? Então também é um processo complicado, porque eu tento não buscar muitos referenciais. Sim. Mas eles são necessários. E não tem algum projeto parecido no Brasil, não? Você já pesquisou? De cursinho pré-vestibular não temos, assim, pelo menos não tive conhecimento, pode ser que exista, né? Mas assim, a gente até inclusive, a gente saiu há 2 anos atrás, tem um portal que é o maior portal de educação inovadora da América Latina, chama Porvir. Como é que eu vou até marcar isso? Porvir. 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 Com V e R mesmo. V e R, isso. E eles fizeram uma matéria com a gente 2 anos atrás, falando sobre a nossa proposta de cursinho, assim, porque era algo inovador, assim, eles não tinham nenhum projeto assim. Então fizeram uma matéria com a gente e tal.
E, então, assim, Sim, a gente muito vai... provavelmente não tem, né? Porque se vocês são... e a gente frequenta bastante congressos, eventos de propostas transformadoras. Então, tem um evento de nível nacional que é muito conhecido, que é o CONANE, uma conferência nacional de educação inovadora. A gente frequenta bastante esse evento. Então lá sempre vão estar presentes as escolas, as instituições que têm propostas realmente transformadoras. E a gente ainda não conheceu assim, nenhum cursinho pré-vestibular. Tá. E é interessante até, porque pra gente é complicado também quando a gente está nesses lugares, porque eles são muito transformadores, eles são muito... me fugiu a palavra agora, quando você faz muito disruptivos, muitos projetos. E aí você chega lá e você fala que você tem uma proposta inovadora, você trabalha com pré-vestibular, o cara já te olha torto, né? Pô, que negócio diferente que é esse transformador? É pré-vestibular, cara, não tem como ser diferente, entendeu? Sim. Então, assim, é um negócio interessante, assim, porque realmente a gente pegou a faixa mais crítica ali, porque não é um ensino formal, a gente trabalha... É curso livre, né? Então o curso pré-vestibular é como se fosse um curso de idiomas, é um curso livre. Ele não está ligado à formação básica daquele ser, né? Mas hoje é algo que está presente na vida de todos os jovens. Sim. Então assim, a parcela de pessoas que não passa pela universidade ou não passa pelo pré-vestibular é pequena, né? Então beleza, não é um processo formativo, né? Não é considerado, mas eu acho que é necessário a gente olhar para isso, porque é uma realidade. É a mesma coisa que você não aceitar hoje uma diversidade dentro da sexualidade, por exemplo. Sim. Beleza? Você tem uma opinião de que eu acho que homens não devem se interessar por outros homens e mulheres por outras mulheres. Cara, beleza, sua opinião, mas o mundo é assim hoje. Sim, fato. Né? É fato. Então, assim, tem que lidar com isso. O que você vai fazer? Então, assim, guardar as proporções, né? A gente passa por algo assim, né? Então, tipo... Hoje o pré-vestibular é uma realidade de muita gente, né? O período pré-universitário é a realidade de muita gente. Então a gente considera assim um processo formativo. Então, quando a gente está nesses meios, a gente sente uns olhares tortos, assim, mas a gente tem conseguido dialogar bastante, assim, sabe? Com o pessoal, eles têm entendido a nossa proposta, que realmente é um desafio muito grande, né? Fazer isso dentro do contexto do pré-vestibular, assim. Sim. Eu acho que é bem interessante essa questão do público e o tipo de negócios que a gente toca, né? Então, assim, negócios que têm propósito, eles atendem um público bem nichado, assim, né? Você tem um nicho ali que você vai atender. Mas é interessante também esse nicho, assim, porque é um paradoxo. Você vai ter sempre os pontos positivos e negativos, assim. Mas como ponto positivo é porque aquele público que realmente compra a tua ideia, ele vai querer que aquela ideia aconteça. Então, assim, hoje... o meu aluno ele participa de vários processos da gestão, assim. Então a gente tem assembleias, eles participam dos processos de vendas, sabe, de captação de alunos. Sim. Então assim, as famílias compram a ideia, se você faz um evento a família ele vai indicar para outra pessoa. Então assim, é um negócio que você cria uma rede muito forte, multiplicadora, né? Muito multiplicadora, assim. Então isso é muito bacana, né? Me vi algumas vezes quando a coisa começou mesmo a andar, né, o projeto começou a ter público, a gente começou a ter um rendimento ali financeiro com o projeto, eu comecei a me dar conta de que era um projeto elitista, assim, a gente estava lidando com uma classe AB ali, assim, né, a classe socioeconômica, assim. E isso foi um incômodo para mim, porque eu vim de uma família muito pobre, né? Muito pobre. E então, assim, quando eu me vi atendendo a um público que eu não estudaria, eu mesmo não estudaria. Meus filhos não poderiam estudar mais. Exato. Então, é mais ou menos por aí, assim. Então, aquilo me incomodou. Mas aí também eu fui notando que dentro, né, guardadas as proporções, a gente conseguia sim fazer esse, como a gente já explicou, né, dentro desse processo mais humanizado, a gente conseguia atender algumas famílias que faziam muito sentido de estar ali com a gente conseguia equilibrar as contas e atender esse público, mas eu também percebi que foi algo que demorou um pouco mais para eu entender, de que a elite também precisa de uma boa educação. Sim. Né? Então, se o que eu acredito que eu estou entregando como educação é um processo transformador, a elite também precisa.
E aí a gente vê alguns ex-alunos que já saíram, né, alunos que já deixaram a gente, que hoje é ex-aluno, está na faculdade. A gente já teve processos de transformação com alguns jovens assim, que foi incrível. E você saber que esse jovem está dentro de uma universidade fazendo o curso que ele queria. Ele tem a seu favor a oportunidade de ter uma questão financeira, um contexto financeiro bom, relações, consequentemente oportunidades. Então ele vai ser um jovem que vai estar à frente provavelmente de alguns projetos, vai estar à frente de alguns negócios. É importante que essa pessoa seja humanizada, que ela entenda de valores humanos, que ela saiba respeitar o próximo, que ela saiba estabelecer diálogos democráticos. Então assim, quando eu me dei conta disso, eu vi que era um processo multiplicador. Perfeito. Porque esse aluno que eu estou lidando hoje na minha rotina, ele é um cara que vai estar à frente. Por pura e simplesmente por um processo meritocrático, né? Que hoje a gente vive num processo em que quem tem mais oportunidades é geralmente quem tem mais dinheiro, ponto. Né? Eu acredito muito nisso. Né? Então essa pessoa vai estar à frente, ela teve mais oportunidades. Então se ela é uma pessoa que vai estar à frente, ela tem uma boa consciência de classe, ela tem um respeito, ela tem valores humanos, cara, ótimo, multipliquei a minha ideia. Né? Então, quando eu me dei conta disso, foi que eu fiquei um pouco mais confortável, assim, a coisa, né, falou, poxa, dá pra ser assim, né, vai ser bom. E eu vejo hoje vários jovens aí, que já tem alguns no Brasil, assim, e que é lindo, assim, você vê a molecada super engajada, fazendo a diferença, sabe, é muito legal, assim, muito legal. Muito bacana, Renan. E se você pudesse deixar uma dica de um livro, ou de um podcast, ou de um YouTube, enfim, Netflix, o que você quiser, para que os empresários e as pessoas que estiverem nos ouvindo e vendo pudessem agregar conhecimento aí. Cara, eu pensei bastante, você tinha até comentado comigo assim, eu pensei para indicar alguma coisa e tal, mas eu não consigo, assim, sabe? Porque eu, assim, indicar algo específico. Ou indique vários, então. Porque assim, eu acredito que quem está ouvindo, quem está acompanhando até agora, realmente está interessado em pessoas. Assim. Se você está interessado em pessoas, o mais importante para mim, assim, no meu processo, no que eu acredito, é você conseguir entender o mundo daquela pessoa. Então, se você quer entender pessoas, você deve entender o mundo daquelas pessoas. Para entender o mundo daquelas pessoas, você precisa ter um repertório muito diverso. Assim. Então, consuma todo tipo de conteúdo, todo tipo de cultura, por mais esquisita ou diferente que ela seja da sua. Né? Então, eu tenho alguns valores aqui que eu não consigo engolir algumas coisas. Cara, vai assistir um documentário disso que você não engole. Vai lá, pega no Netflix, vê se tem alguma coisa lá, assiste isso. Porque você precisa entender o contexto e o mundo que aquela pessoa tá, pra ver se você entende por que é daquele jeito, assim, sabe? E... Por que pra ela é assim, né? Exato, vai entender, vai mergulhar no mundo dela. Então eu acho assim, a minha dica é mais geral, assim, consuma culturas diferentes da tua, entre em outros mundos, assim, em termos de conteúdo mesmo, né? Às vezes é difícil a gente entrar, imergir num processo de uma outra cultura, porque às vezes você precisa ir para outro lugar, ou enfim, não tem esse tempo, não tem esse recurso. Mas se está interessado em ver um conteúdo, um podcast, um documentário, consuma conteúdos diferentes daquilo que você está acostumado, né? E tem um podcast que eu acompanho que é muito bom, cara, que fala muito de questões humanas, de relações, que é o Coemergência. Não sei se vocês já viram, assim. Coemergência. Coemergência é um ótimo podcast, assim. Eles estão no início também, deve ter uns 13 episódios, mais ou menos. Mas é muito legal, assim, uma galera bastante preocupada em outros modelos sociais, de relação, sabe? Eles falam de vários assuntos dentro dessa perspectiva, assim. Renan, obrigado pela participação, obrigado pelo papo. Tá vivo ainda? Opa. Foi tão difícil assim? Não, tranquilaço. E eu te agradeço pela oportunidade, eu acho que é muito bom fazer essas conexões, né? Falar um pouco daquilo que a gente acredita, do modo como a gente vive, enfim, que mesmo que seja um pouquinho diferente do convencional, assim. Então eu te agradeço por esse espaço e espero também que prospere, que seja alcançado os objetivos e tamo junto no que for preciso aí. Para tocar todas essas ideias. Mais uma vez, Valeu. show de bola. Obrigado de novo. Valeu.